Amigas e amigos, conforme eu tenho demonstrado aqui, este agrupamento que se autodenominou Operação Lava Jato, ele tem dois tipos de delinquência. A primeira, a mais visível, é a delinquência política, a afronta ao Estado Democrático de Direito, a legalidade institucional do país, a prática política de gangsters. E a outra delinquência é a questão financeira propriamente dita. Evidentemente que isso se entrelaça, porque aí se trata de um problema de classe, um problema de lógica ideológica, porque como toda organização de direita, ela tem essas duas dimensões. Eles precisam garantir o poder político para, a partir daí, garantir as benesses financeiras, enfim, fazer todo o processo que permite eles atuarem como classes dominantes, como gente que vive de renda, do dinheiro, da exploração do país, das riquezas do país, do trabalho do povo, dos impostos do povo, etc, etc. Então, observem que são duas dimensões que se compõem, que formam, portanto, uma organização típica de direita. Eu também já comentei aqui em outras ocasiões que a Operação Lava Jato assumiu o papel de um partido político, para levar adiante a ideologia, da direita, no caso aí a extrema-direita, o bolsonarismo, não é à toa que eles se acoplaram e se juntaram e atuaram aí de maneira cúmplice, comparsa, o bolsonarismo e o lavajatismo para chegar ao poder, a história da fraude do impeachment, da eleição do Jair Bolsonaro em 2018, e consequentemente vem aí o rolo compressor aí da economia, do projeto neoliberal. Também comentei muito isso aqui, que o bolsonarismo se sustenta ainda até hoje em dois pilares, duas vigas, dois fios que conduzem o processo bolsonarista. Primeiro, essa questão da politicagem, que é a Operação Lava Jato, as malandragens, os golpes e etc. E depois o outro, que é o sustentáculo do projeto neoliberal, o homem de Wall Street, o poderoso, mão grande, que vive aí metendo a mão no orçamento, agora com a reforma da Previdência, já vinha no embalo do golpista Michel Temer, com a reforma trabalhista, a PEC 95, a emenda constitucional 95. Veja que o Michel Temer se apresentou como o capitão do golpe para conduzir o processo golpista, imediatamente se desmoralizou, por uma série de motivos. Aí chegou o homem forte do Wall Street, o Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, que se apoiou no super-ministro da Lava Jato, o Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e a partir daí eles criaram as condições para o Bolsonaro ganhar as eleições. E aí isso tem todas as consequências possíveis. Observe que é um processo político para tomada do poder, assalto ao poder, e a partir dessa tomada do poder, eles vão fazendo a mão grande, metendo a mão no orçamento, nas estatais, nos direitos do povo, na aposentadoria do povo, etc, etc. Então, a síntese disso é que é um processo político, conforme eu tenho dito aqui, e só um outro processo político pode suplantar este processo político. Por isso que é importante a gente analisar essas denúncias aí do The Intercept Brasil, junto com o jornal Folha de São Paulo, a revista Veja, Reinaldo Azevedo, numa dimensão política. Isso por si só não basta para desmascarar, isolar e derrotar o bolsonarismo, o lavajatismo. Eles estão acostumados com isso, o mundo deles é assim, eles vivem assim, aliás, se compõem com a chamada direita de centro, que eu tenho falado aqui em muitos aspectos. Essa direita de centro tem outra visão, mais liberal, menos extremista, podemos até chamar assim, mas eles ficam ali, Vamos domar a fera, domar Jair Bolsonaro, domar Sérgio Moro, domar Paulo Guedes e tal, porque eles vão executando o programa que a gente quer sem a truculência deles, o autoritarismo deles. Tem uma certa contradição aí que a gente também precisa acompanhar com atenção, do meu ponto de vista. Mas, enfim, são essas duas vertentes, e o que a gente pode concluir dessas revelações é que o The Intercept Brasil, junto com os seus associados, acabam de chegar na beirada do problema, do cerne do problema que eu tenho falado aqui.
E começa a chegar muito perto, né, que é a questão aí das operações financeiras mesmo. Que eles têm, é uma tal história, a certeza da impunidade, as costas largas, e vão praticando todo tipo de barbárie, de barbaridades, de crimes, de corrupção e etc. Então, nós estamos combatendo a corrupção, então nós somos santos. Quem poderá nos chamar de corruptos? A lógica deles é essa. Nós vamos passando tudo que a gente quer aí. A conversa do Deltan Dallagnol com o seu lugar-tenente Robertson Pozzobon, os quequequés, é um retrato fiel disso, né? Põe as mulheres como laranja, vamos criar aqui as nossas ONGs e tal, e vamos faturar. Vamos nos locupletarmos. O sentido é esse. Agora, isso aí é apenas a beirada do problema, né? Tem que chegar nos doleiros. Aí é que tá. Né? Chegar aí em outras, possivelmente em outras negociações aí e tudo mais. As negociatas, essa história aí dos 2,5 bilhões de reais ainda não está explicado. Não está explicada a história. Que hoje, aliás, termina o prazo dado pelo STF para que a Procuradora-Geral da República e a AGU, Advocacia Geral da União, apresente propostas de aplicação da multa. Esse dinheiro que o Deltan Dallagnol queria meter a mão e tal, né, 2,5 bilhões de reais, né, que aí o STF barrou, né, lá o ministro Alexandre de Moraes e tal, aí ficou esse dinheiro e ninguém sabe onde está esse dinheiro, né, como esse acordo até hoje não foi explicado às claras, esse acordo nos Estados Unidos, que a Petrobras correu lá para fechar e tal, né, uma conversa muito estranha em torno desse acordo que foi feito lá nos Estados Unidos, que rendeu esses 2,5 bilhões de reais aqui, uma conversa estranha essa. Mas, enfim, teria que investigar, né? Só estou dizendo que é estranha, não estou dizendo nada além disso. Né? Que é um negócio obscuro. Essa diretoria da Petrobras que assumiu, a outra anterior, do golpista Michel Temer, fizeram aí essa... Né? Você precisa levantar esse tapete aí. Né? E aí, diz que a AGU quer que isso seja aplicado no Fundo Penitenciário Nacional, né, e a Procuradoria-Geral da República quer que seja aplicado no Ministério da Educação e tal. Vamos ver onde que isso vai parar. O fato é que tem 2,5 bilhões de reais circulando por aí. Vamos ver nas mãos de quem vai cair. Qual é a Cadê a Aliás, outro detalhe, até esqueci disso. A tal da transparência internacional, que eu cansei de dizer aqui. Quando tem transparência, moral, ética, essas coisas, as pessoas que ficam, né, se vangloriando disso, pode observar que tem coisas por trás. A transparência internacional agindo em conluio com a Lava. Sempre agiu. Estavam lá, eles se autoelogiando, se compondo e tal. E eu também denunciei muito isso aqui. E aí é evidente que isso aqui é a ponta do iceberg. Repito. Né, esse negócio das negociatas aí do Deltan Dallagnol e Robertson Pozzobon usando as suas mulheres, propondo, né, o uso das suas mulheres como laranjas. Né, tem aqui, eu sempre falei da indústria da delação premiada, que é uma indústria mesmo, rende grana e de todo jeito para advogados, aí aquela história do Arnes lá, que o Nassif levantou, né, e tal, e outras coisas mais, Rosângela Moro, a PAI, etc. Né? E como são feitas essas delações, quem se beneficia dessas delações, né? Quais são os resultados dessas delações. O Estadão faz um editorial hoje falando disso, dizendo que um levantamento do jornal, né, revelou que 217 colaboradores que tiveram acordos e tal, né, homologados pelo STF, 31 estão inadimplentes com a justiça. Quer dizer, o sujeito faz acordo lá, fala, quanto que eu tenho que pagar aí? 100 milhões. Mas paga 10 reais, tá bom. O resto a gente faz de conta que não está vendo. Essa é a indústria da delação premiada. O importante é pegar o Lula e o seu entorno e tal, né? É um tribunal anti-Lula. Aí prossegue o Estadão, dizendo que, de acordo com os dados obtidos por meio do sistema de monitoramento de colaboração, 5 do Ministério Público Federal, a conta em aberto dos delatores chega a 120,8 milhões de reais. Aí o Estadão diz que o frágil cumprimento dos acordos de colaboração premiada é mais um dado a confirmar a ausência de marco jurídico adequado para as delações. Há uma amplíssima liberdade para fixar os termos e não houve definições de critérios mínimos para a redação dos acordos, de formar e preservar os interesses públicos.
e assegurar um tratamento equitativo para os diferentes casos. Isso aí foi feito às carreiras, né, sob pressão dos cachorros loucos, da Lava Jato e tal, já vinha da farsa do Mensalão, a Dilma caiu nessa bobagem aí, né, além do Joaquim Levy, teve esse problema aí de fomentar esta lei aí da delação premiada, né? O Estadão diz que o decisivo na elaboração dos acordos tem sido a discricionariedade do Ministério Público, o que traz vários problemas. É isso, né? A seletividade e tal. É um tribunal anti-Lula, enfim, serve o propósito da delação premiada só para isso aí. Aí prossegue ainda dizendo que não é raro ter acordos irrealizáveis com penalidades impossíveis de serem cumpridas. É isso, você não vai delatar? Tome cadeia, chá de cadeia, né? E já outra, eu falo tudo, Palocci. O que você quer saber? Eu falo tudo e um pouco mais que vocês querem saber. Ao lado de outros acordos brandos que concedem muito e exigem pouco. Eu sempre falei isso aqui, né? Enfim, a possibilidade de colaboração premiada foi prevista na lei tal de 2013, que trata das organizações criminosas. No entanto, a lei é omissa em muitos pontos, né? Ela diz, por exemplo, que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha a colaboração efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Mas não há parâmetros para definir o que representa esta efetiva colaboração. Isso é um instrumento sob medida para a Lava Jato, né? Fazer as politicagens, as malandragens e etc. Já são várias as delações que não trouxeram elementos suficientes para a continuidade das investigações, né? Aí diz aqui, a história contada pelo colaborador precisa estar corroborada por que tipo de elemento probatório? Na lei devia estipular. Não adianta eu ir lá dizer, o Lula roubou. Sim, mas prova que o Lula roubou? Cadê? Não, Lula não precisa prova, não. Basta ser o Lula. A lei é uma lei lavajatista, enfim, né? De afronta ao Estado Democrático de Direito, à legalidade, ao amplo direito de defesa. É uma lei criada para dar instrumento para a Lava Jato fazer essas duas vertentes, a corrupção política e a corrupção aí das negociatas, dos 2 bilhões, das empresas, da venda de palestra, da aula do Sérgio Moro lá na PUC, Rio Grande do Sul, as palestras da paz, etc, etc. Venda de livros e tal. Assim, benefícios foram concedidos, né, sem que houvesse uma contrapartida equivalente. Exato. Né? É isso aí, eles fazem tudo, tem as costas largas, não cumprem lei nenhuma, essa lei aqui, eles se amparam nessa lei aqui, porque é uma lei oportunista, casuística, né? Tem aí a história, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, é a história do, né, um conluio, né? O espectro da Operação Lava Jato, eles mesmos se investigam, se protegem e tudo mais, né? Que o Conselho Nacional da Justiça, que deveria acompanhar essas coisas todas, né? E punir os responsáveis por essas barbaridades todas, corrupção política, corrupção monetária, né? No entanto, a Folha mostra aqui uma matéria dizendo que mantém sem julgamento há mais de 2 anos por recursos que poderiam ter levado ao afastamento de Sérgio Moro dos processos da Operação Lava Jato na época em que ele era juiz. Desde maio de 2017 foram colocados e retirados de pauta 2 recursos de parlamentares questionando arquivamentos pelo Conselho Nacional de Justiça de reclamações disciplinares contra Moro, as barbaridades que ele cometeu lá, né? Sobretudo contra o Lula, os gritinhos, o Fusca enguiçado, conforme eu falei, vai meu filho, desengasga aí o negócio, naqueles interrogatórios vergonhosos que o Lula pôs ele debaixo do chinelo, uma atitude medíocre, enfim. Agora, é essa questão, tem sim um conluio, tem aí os seus prepostos, né? Eu falei aqui muito desse Josias de Souza, né, que ele é blogueiro do UOL, né, que ele é um aí dos esgotinhos nauseabundos da Lava Jato e tal, né, que ele fica, agora, malandrão velho, né, conheço de há muito tempo, tem a história dele do MST, na época do Fernando Henrique Cardoso, né, corrupção, né, uma hora eu desvendo isso aqui se precisar. E ele escreve uma coluna dele no blog do UOL, o título é assim, Delinquentes sonham com a pizza na Lava Jato. Delinquentes é o Lula.
Aí, o linguajar, né, torpe, sujo, o vocabulário de esgoto, né, o esgoto nauseabundo da Lava Jato. Ele fala aqui uma série de bobagens e tal, né, lógico que ele fica falando, ele critica, né, a falta de postura, né, dos procuradores, do Sérgio Moro, né, aquela história de ahá, uhu, né, o Fux é nosso, não sei o quê, da turma da Xuxa, né, de moleque, ele chama aqui de moleque, coisa infantil e tudo mais, né, mas aí o mote, na verdade, é dizer que, e ele não contesta também a veracidade das revelações, mas no fundo ele está querendo dizer assim, a Lava Jato tem que corrigir essas coisas e seguir em frente, praticando todo tipo de barbárie, né, que é a barbárie dele também, do Josias de Souza, né, estilo antagonista, né, é um conluio de fato, né, tem aí, não tenham dúvidas de que, né, se trata aí de uma operação de conluio, que esses esgotinhos são fundamentais, porque os cachorros loucos se abastecem aqui, como se abastecem nos editoriais aí, né, em diferentes escalas, o Estadão contra o tal do lulopetismo, o Demiurgo de Garanhuns, o Globo, né, com o seu linguajar típico do lavajatismo mais rasteiro, mais torpe, né, que não se diferencia muito aí do linguajar de esgoto de Josias de Souza e antagonista, mas eles procuram também, ao mesmo tempo, né, se distanciar um pouco, né, pelo menos nos seus noticiários, não nos editoriais, nos seus noticiários, se distanciar um pouco aí de simplesmente se omitirem diante das evidências de que a Lava Jato se trata, assim, de uma organização criminosa, né, que pratica crimes políticos, praticou crimes políticos em conluio a serviços de interesses estrangeiros, entregando a pátria, afrontando a democracia, afrontando a soberania do voto, a soberania popular, né, que elegeu uma constituinte, que elaborou uma constituição. A obrigação deles é cumprir a Constituição, não pisotear a Constituição, e ao mesmo tempo vão fazendo aí as negociatas, conforme eu disse. As revelações até agora levantaram, são a ponta do iceberg, no fundo estão aí uma infinidade de outras coisas, né? Por que tantos doleiros beneficiados? Esse é um ponto fundamental, né, que eu acho que o The Intercept Brasil vai chegar nisso, né, tranquilamente. Eu acho que não se trata de ficar rico e tal, né? São agentes, eles meio de vida, criaram uma ONG e tal, né, foram lá fazer associação lá com os interesses norte-americanos. Vocês fazem assim que a gente dá isso, tal, vocês podem tocar a vida aí que a gente garante vocês aqui. Qualquer coisa, vocês montem as suas malas, né, e corram para cá. Quantos o ex-presidente da Bolívia, Sánchez Lozada, o ex-presidente do México, Carlos Salinas de Gortari, que roubaram o país e foram se abrigar onde? Nas asas do regime norte-americano. Esta é a lógica de tudo isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.